Boa noite, minha gente. Aqui estamos mais uma vez com a permissão de nosso Mestre Jesus. Essa é mais uma live doutrinária virtual do Instituto Espírita Bravo Nordeste, lá de Arimbé, Camaçari, juntamente com o Centro Espírita Nosso Lar, em Salvador, Cidade Nova, Salvador. Hoje, mais uma vez, temos um palestrante convidado, ilustre aqui, nosso querido irmão Antônio Félix. Mas vamos, antes de passar para ele a palavra, vamos pedir a nosso irmão Fábio que faça a nossa prece inicial. Então, a palavra, Fábio. Boa noite a todos. Vou pedir para que, se puderem, se vocês sentem numa posição confortável na cadeira, até eu vou sentar numa posição mais confortável aqui, esticar a coluna, para a gente poder fazer a prece. Se puderem também começar a respirar fundo, inspirando pelo nariz, exalando pela boca. Isso. Enquanto a gente vai se sentindo cada vez mais no estado de presença, a gente conversa com o nosso mestre e amigo Jesus. Mestre amigo Jesus, que a nossa troca no dia de hoje, em mais uma doutrina virtual, possa reverberar nos nossos lares, levando conhecimento, levando paz, levando equilíbrio, levando amor para dentro de nossas casas. Que essa energia possa reverberar para os nossos vizinhos, na nossa vizinhança, e que aqui a gente possa continuar construindo esse espaço de confiança e troca, onde não só os encarnados adquirem conhecimento, mas também os desencarnados. Com certeza, muito mais os desencarnados. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estar presente aqui, não só da minha parte, mas como de todos que sempre estão. E agradeço pela continuidade desse trabalho. Que assim seja. E vamos nessa. Seu áudio, meu pai, seu áudio. Só para variar. Só a palavra para o nosso irmão Antônio Félix, trabalhador do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. E mais uma vez vem aqui nos trazer palavras de reflexão, ensinamentos, para nós trocarmos um pouco também ideias no final. Então, com a palavra, Antônio. Boa noite, mais uma vez, queridas e queridos. Paulo Pai, que eu sempre chamo assim, né? Obrigado mais uma vez pela introdução, porque para mim é Paulo Pai e assim sempre será. Antes da gente começar de fato, só me lembra uma coisa, Paulo, quanto tempo eu tenho mesmo? O áudio. 40 a 50 minutos, essa faixa aí. Pronto, beleza, tranquilo. Fica à vontade. Beleza, vamos lá. Então, gente, o tema que eu escolhi hoje para a gente refletir, eu não sei o que é que vocês imaginaram quando vocês viram lá o tema, né? Porque foi só uma frase mesmo que acho que foi Paulinho que colocou no título da mensagem do WhatsApp, que foi o tema A Lição da Espada. Aqueles que, digamos assim, têm um contato mais íntimo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus, talvez suspeitem de onde é que vem essa espada, né? Porque a ferramenta, a espada, a alegoria, a espada, já foi mencionada lá no Evangelho, numa passagem conhecida, e sim, a questão da espada tem a ver com essa passagem, e a gente vai falar sobre isso aqui ao decorrer dessa reflexão, mas, falando de forma mais específica, esse título, na verdade, é uma mensagem, é o título de uma mensagem do nosso querido Espírito Emmanuel, lá no livro Ceifas de Luz, aqui a capinha para vocês. Esse aqui é o último livro da coleção Fonte Viva, e eu amo essa coleção. Foi uma coleção que eu conheci, ou melhor, que eu tive a oportunidade de ler melhor durante a pandemia, né?
nesse esquema de trabalho remoto ao qual muitos de nós foram submetidos. Toda vez que eu conseguia, né, entenda-se, toda vez que o trabalho permitia, toda vez que a correria do trabalho permitia, durante as manhãs eu pegava lá meu livrinho e lia uma mensagem de Emmanuel, que, assim, eu realmente sou fã de carteirinha de Emmanuel, sabe? Porque a profundidade das mensagens que ele traz para a gente, a reinterpretação que ele faz do Evangelho de Jesus e das passagens pós-evangelho, como cartas de Paulo, por exemplo, são interpretações magníficas que engrandecem muito a nossa alma. E eu escolhi essa mensagem especificamente porque, como a gente vai ver, ela trata de um aspecto que eu acho que é assim central no espiritismo, que é justamente o autoconhecimento, que é o conhecimento de nós mesmos, como eu vou detalhar na mensagem para vocês. Não só por isso, mas porque essa mensagem mostra justamente aquele aspecto que a gente vê na literatura espírita, de como a mensagem do Cristo, né, por ser alegórica, por ser em forma de parábolas, metáforas e tudo mais, permite que a gente interprete, às vezes, sob mais de um prisma. E isso aconteceu de fato, né? Tanto que povos, ao longo das eras, acabaram querendo monopolizar, ter a interpretação absoluta, e houve guerras, houve banhos de sangue por conta disso, né? Cada um querendo se tornar o detentor do ponto de vista absoluto daquilo que o Cristo quis dizer, sendo que o Cristo não queria qualquer coisa próxima de um banho de sangue, que foi o que aconteceu, né? E, de alguma forma, esse banho de sangue acontece hoje, mas talvez no campo das ideias, né? Acho que não tanto através daquele sangue que a gente viu, como guerras religiosas, por exemplo. Mas o fato é que, como eu estava dizendo a vocês, eu escolhi essa mensagem justamente, né? Tanto pela questão da profundidade com que Emmanuel aborda seus temas, mas também pela questão do autoconhecimento, como a gente vai ver. E aí, né, eu acho que é importante, antes de eu trazer a mensagem na íntegra para vocês, a gente relembrar que a reflexão de Emmanuel parte justamente daquele trecho evangélico em que o nosso mestre fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada, a divisão, entenda-se como se queira entender, né? Que Jesus não veio aqui para trazer para a gente uma mensagem, digamos assim, totalmente confortável, muito embora o fundo seja, assim, consolador, mas a mensagem de Jesus carrega impactos muito grandes, né? Como está dito lá, e como nem sempre foi corretamente interpretado. Mas lendo esse capítulo do Evangelho, né? Que inclusive tem um título muito sugestivo, né? Que Kardec coloca lá, que é Estranha Moral, porque realmente salta aos olhos a gente pensar que Jesus ia dizer que ele ia trazer a espada, né, uma ferramenta que por si só simboliza o conflito, a guerra, o sangue que eu mencionei. E aí esse capítulo vai destrinchar um pouquinho nas mãos do nosso grande codificador, né? O que é que vem a ser esse significado, né, dessa questão de não trazer a paz? Porque nada mais lógico do que esperar que Jesus trouxesse conforto, paz, alívio, mas Jesus veio realmente trazer essa beligerância? Será? A gente sabe que não, evidentemente, né? Mas cabe refletir sobre isso um pouco mais, pensar o que é que o mestre veio trazer de fato. Claro, né? A gente sabe, evidentemente, que quando Jesus falou dessa questão da espada, ele quis dizer. E aqui eu pego um trecho muito que eu considero muito significativo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec anotou lá: toda ideia nova forçosamente encontra oposição. E a gente viu isso ao longo da história da humanidade, né? Não foi só com Jesus, não. Acho que foi Galileu, me corrijam os mais sábios, quando ele propôs um novo sistema heliocêntrico, se não me engano, né? Algo assim, dizendo que a Terra gira em torno do Sol, algo nesse sentido. Quando Galileu propôs um novo esquema de funcionamento dos astros e dos planetas, ele quase foi para a fogueira, né? Algo assim. Muitos e muitos sofreram essas barbáries. A gente pensa em Joana d'Arc, por exemplo, as bruxas que foram queimadas na fogueira. Tantos e tantos. Giordano Bruno, que era outro, eu não sei se ele foi do campo das artes, me falha na memória agora, mas quantos e quantos e quantos tiveram ideias sensacionais, revolucionárias à sua época,
mas acabaram pagando com o preço da vida material, né? E com o Mestre Jesus não foi nem um pouco diferente. E com ele talvez tenha sido muito mais pungente, né? Muito mais forte. Porque o preço do amor que Jesus propagou para a humanidade foi a sua crucificação, né? Mas a gente sabe, graças a Deus, que o Espiritismo, enquanto doutrina consoladora e que prega a imortalidade, a gente sabe que a mensagem do Cristo também é imperecível, é imortal, graças a Deus. A morte dele foi puramente física. Então, voltando à frase, né, toda ideia nova forçosamente em contraposição, essa frase diz respeito justamente ao fato de que ideias que a gente pode chamar de revolucionárias realmente vão encontrar muita resistência por parte daqueles que não aceitam o novo, não aceitam o diferente, que tem de fato essa dificuldade. Na época do Cristo, e isso não sou eu que estou dizendo, o próprio Kardec assinala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esses resistentes eram os fariseus, eram tantos e tantos que eram privilegiados por uma doutrina, por exemplo, que pregava o olho por olho, dente por dente, uma doutrina que pregava os conformismos do materialismo, e muitos outros grupos que jamais iam querer sair de sua zona de conforto. E aí, né, já avançando um pouco na mensagem de Emmanuel, especialmente avançar naquilo que diz respeito à tal da reforma íntima, né? Porque é muito difícil melhorar a si próprio, né? E o Cristo convidou a gente incessantemente a esse exercício. E a espada a que Emmanuel se refere, só me adiantando um pouquinho, tem um pouco a ver com isso, como eu falei, autoconhecimento. E, no caso do Cristo, né, nada mais, digamos assim, apropriado de dizer que a própria ideia revolucionária na época dele era ele mesmo. Jesus era a própria ideia que encontrou a resistência dos seus contemporâneos, de alguns de seus contemporâneos, por assim dizer. E realmente a gente viu que essa resistência, como eu falei, teve o preço, né, da morte do Cristo, mas que foi só uma morte material, evidentemente. Então, eu acho que é muito significativo a gente pensar nisso, né? Porque eu, por exemplo, quando fiquei assim, mergulhando até nas mensagens de Emmanuel e no que o Espiritismo ensina pra gente, eu fiquei pensando, cara, como realmente Jesus foi revolucionário, né? E não um revolucionário no sentido daquele que derramou sangue para lutar em uma batalha com, sei lá, Jesus não chamou os 12 apóstolos para derrubar as sinagogas, assim, na raça, ninguém empunhou bandeiras ou algo do tipo. A revolução de Jesus foi o amor, né? Na época, ninguém se importava, ou melhor, poucos se importavam com a conceituação de amor. Tu, por exemplo, se alguém te bater em uma face e mostra outra. Não, se bater em uma face, bata de volta na do seu oponente, né? O amor era por si só a revolução do Cristo. Então, essa ideia, né, era uma ideia por si só revolucionária. Que tentaram, digamos assim, sufocar na sua época, mas graças a Deus não conseguiam. Essa ideia tá aqui conosco, né, sob a forma do Espiritismo, porque como Kardec assinala nesse mesmo capítulo do Evangelho, né, da estranha moral. Se uma ideia, e ele fala não só em relação à questão moral, mas quando ele aborda a questão científica do Espiritismo também, ele diz, se uma ideia é verdadeira, consistente, está imune a refutações, essa ideia vai resistir, meu irmão, não adianta. Ela vai atravessar eras e eras e eras e se conservar imperecível, não tem para onde correr. Não tem como você sufocar isso. Só beber uma aguinha aqui, gente, para umedecer a garganta. E só para reforçar mesmo o ponto em relação a essência dessa mensagem de Jesus, né, quando ele fala que não veio trazer a paz, mas a divisão, a espada, que veio para colocar famílias contra membros de famílias contra membros de outras famílias, né? Obviamente que ele não quis dizer isso. Se a gente pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo da estranha moral, mais especificamente no item 16, a gente vai ver mais ou menos o que o nosso grande codificador traduz em relação ao teor dessa mensagem do mestre. Ele diz assim: não creais que a minha doutrina, aqui ele se referindo à mensagem do Cristo,
Não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Ele sabia que haveria interpretações divergentes a respeito das suas ideias. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada, olha a espada de novo, ó, um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Ou seja, numa mesma família, você pode ter pessoas que não necessariamente concordam com as ideias a respeito da espiritualidade, da religião, ou quaisquer que sejam outras crenças e valores, né? Isso pode acontecer. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos. Olha que interessante isso, né? De novo, Jesus não veio trazer a beligerância. É como se ele quisesse apagar de vez esses equívocos, né? Em relação a essas duplas ou múltiplas interpretações. Do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. Jesus é como um bom semeador, né? E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Ou seja, ele quer que essa regeneração aconteça o quanto antes. E está acontecendo, né? Porque Jesus não veio para cá à toa, por acaso. Graças a Deus aí, né? Pode não parecer diante das mazelas que a gente observa no mundo, mas os efeitos do que o Cristo semeou há 2000 anos, com certeza, estão sendo colhidos. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. E a gente sabe quem é esse Consolador, melhor, o que é esse Consolador, né? Nada mais que a nossa doutrina espírita. Dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. A gente sabe que o objetivo do Espiritismo é acabar com esses, digamos assim, problemas que decorrem das alegorias, das alegorias com as quais o mestre se exprimiu, né? Evitar essas múltiplas interpretações. O Espiritismo é taxativo, sabe? Ele nos mostra claramente como as coisas são para evitar esses equívocos. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses. Eu acho massa essa parte, porque é uma parte de esperança com relação a este mundo e ao outro. Ou seja, a gente vai chegar um momento que essas picuinhas, como a gente chama no popular, né, vão esgotar a gente, sabe? Já deu, a gente vai, sabe? Pelo amor de Deus, a gente tem que parar de brigar pelas coisas que não merecem contenda ou a nossa atenção. A gente precisa se unir numa mesma causa, né? Que é a causa do amor, da caridade, por aí vai. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Ou seja, o Cristo realmente, com essa mensagem que pode parecer ambígua, mas não é, veio assumir o papel de um verdadeiro purificador, quando a gente se propõe a entender essas palavras da forma mais adequada. E aí, dando continuidade ao raciocínio, ainda no nosso livro, só para concluir esse estudo, né, essa contextualização sobre a mensagem da espada, o que acontece? A gente pode pensar, né, refletir que, como eu falei mais cedo, na época do Cristo, esse problema interpretativo em relação às mensagens dele provocou essa disputa entre várias seitas, né? Existiram divisões dentro do próprio cristianismo, cada um querendo adotar o ponto de vista absoluto, brigas, guerras, derramamento de sangue. Foi o que aconteceu. Acho que Kardec diz no livro aí que acho que foram 18 séculos ou 17 séculos desse banho de sangue. E aí a gente chega hoje, né? Ou na época em que Kardec se referia, né? Tanto que ele fala naquela época,
as disputas agora são de ordem moral, né? Uma disputa no campo das ideias, não mais no campo das batalhas físicas, digamos assim. É realmente um problema de ordem moral, como ele diz, né? E, graças a Deus, ele aponta que essa questão tem um fim mais esperançoso também. Porque ele diz, como eu falei, que as primeiras lutas lá no início dos tempos duraram séculos, mas as atuais durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Ou seja, isso significa, ou melhor, isso quer dizer, né, que o espiritismo está em vários pontos desse planeta, ou seja, a propagação dessas ideias edificantes tem um alcance muito maior. E por serem ideias mais esclarecedoras, a promessa é que essas ideias surtam um efeito muito mais positivo, né? Isso é até de acolher os nossos corações, de nos deixar confortados e cheios de esperança. É a promessa que o Espiritismo vem trazer para a gente em relação a essas novas ideias que a doutrina pretende divulgar. Então, meus amigos, feita essa contextualização inicial, né, que a gente viu como já sabíamos de alguma forma que essa mensagem da espada do Cristo nada mais é do que uma de suas tantas alegorias, né, em que na verdade ele nos diz que veio trazer essa espécie de purificação ou renovação das ideias que tem um preço, né, porque mexe muito com as nossas zonas de conforto. Na época dele, o exemplo dos fariseus que eu dei, daqueles materialistas, daqueles que estavam descomprometidos com a reforma íntima, né, que era algo que o Cristo convidava a gente a fazer incessantemente. Então, quando o Cristo, a gente percebe com essa mensagem que é uma alegoria e que existia um propósito muito mais profundo por trás disso. Então, a gente percebe aí, nesse sentido, né, que basicamente é uma mensagem de união, né, que o Cristo, a mensagem do Cristo não é somente uma mensagem de zona de conforto, ela requer de nós um sair do nosso lugar, e que também a promessa é que essa mensagem, com a renovação do Espiritismo, tem um alcance muito maior. Então, temos aí esse primeiro ponto. Vamos, então, como eu falei, né, ao cerne da nossa reflexão de hoje, que é a mensagem do nosso amigo Emmanuel. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês e a gente vai refletir um pouquinho juntos. É a mensagem de número 5. A lição da espada é o título, só para recapitular. E assim, para quem já leu os livros da coleção Fonte Viva, deve lembrar que Emmanuel sempre introduz com um versículo do Evangelho ou do Novo Testamento, porque às vezes ele pega, por exemplo, a Epístola de Paulo, e aí comenta, faz os comentários dele em cima dessa epístola. E o versículo que Emmanuel traz é o seguinte: por óbvio, não cuideis que vim trazer a paz à terra. É de Jesus, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Vamos à mensagem. Não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de sua palavra para estender a sombra e a perturbação. Valendo-se-lhe do conceito, companheiros inúmeros consagram-se ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhes imporem modos de ver, de crer e pontos de vista, vergastando seu entendimento, em vez de ajudá-los na plantação da fé viva, quando não se desmandam em discussões e conflitos, polemizando sem proveito ou acusando indebitamente a todos aqueles que lhes não comunguem a cartilha de violência e de crueldade. Vamos acompanhando. O mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação com o uso da espada mortífera da guerra e do cativeiro em sanguinolentas devastações. A realeza do homem era a tirania revestida de ouro
arruinando e oprimindo onde estendesse as garras destruidoras. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a luz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. É por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir ou guerrear em seu nome. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe, incessante, da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Último parágrafo. Assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarilhando, ou seja, envolvendo sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-os ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Termina aqui a mensagem do nosso benfeitor. Não sei se deu para acompanhar, porque ela é um pouquinho longa, mas, como diz no popular, vamos debulhar, meus amigos. Vamos ver o que a Emmanuel traz para a gente aí. A primeira coisa que fica clara é que ele revive o entendimento do Mestre Jesus em relação à própria mensagem do Mestre, né? Explicando aqui que, na verdade, não se trata de uma espada, é uma espada literal, que a espada é diferente, tudo isso, né? Que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na anotação de Kardec, traz para a gente. E Emmanuel enfatiza que ainda existem pessoas no nosso tempo. Esse livro é do século XX, viu? Ou seja, está bem fresquinho. Ainda existem pessoas no nosso tempo que interpretam as palavras do Cristo ao pé da letra, que é um equívoco bastante complicado, né? E aqui, ó, no segundo parágrafo. E muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de sua palavra para estender a sombra e a perturbação. E no terceiro parágrafo ele fala: pessoas que usam disso como argumento para aprofundar os problemas no lar, né? Para dizer, não, porque Jesus falou que ele veio trazer espada, ele veio trazer a guerra, um instrumento afiado. Então eu também vou ser assim. Se o Mestre Jesus, que é o exemplo máximo, é assim, por que eu não vou ser, né? Acho que esse é o ponto que Emmanuel traz para a gente. As pessoas usam disso como pretexto para justificar suas próprias imperfeições, o que é um equívoco imenso. E aí, ó, Emmanuel faz um regresso histórico quando ele diz, né? Foi aquilo que eu mencionei mais cedo. Ele diz que o mundo até a época do Cristo, né, era um mundo beligerante, era um mundo que legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação com o uso da espada mortífera da guerra. Aí sim, Emmanuel fala da espada literal, que na época de Jesus era o símbolo por excelência do ódio. Na época de Jesus, perfeita essa expressão, ó, legalizara o mundo, na época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, ou seja, ódio e ignorância eram o suprassumo da Coca-Cola na época do Cristo, sabe? Estava valendo. E aí Emmanuel diz que com Jesus, que é o que a gente falou antes, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo já está dito que com Jesus essa espada assume outra significação, porque Jesus não veio dizer para a gente que é para usar a espada como forma de perpetuar o ódio, a guerra, a beligerância ou coisas do tipo. Não é isso que o mestre quer da gente. O mestre quer que essa espada tenha uma outra significação. E aí ele fala, nosso querido Emmanuel, da renúncia suprema do Cristo.
do seu sacrifício, do autossacrifício, por amor à humanidade. Para que sacrifício maior do que esse? E ele fala, né? O testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. E aí ele diz, é por isso, e aí olha a resposta que Emmanuel dá, né? Aquelas pessoas que usam da espada como pretexto para perpetuar suas próprias imperfeições não podem se valer disso, porque Emmanuel diz que o exemplo do Cristo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir ou guerrear em seu nome. Não pode. Não foi essa a mensagem que o Cristo trouxe. Como é que o exemplo supremo da bondade ia, de fato, trazer uma espada como significado de algo ruim? Impossível, né? E aí o nosso benfeitor ressalta as qualidades do Cristo. Disciplina, humildade, amor e renúncia como marcas em todos os passos do caminho, da senda. Esse é o nosso Mestre Jesus. E ainda diz, ó, flagelado e esquecido entre o escárnio e a calúnia. Olha que bonito isso. O perdão espontâneo flui-lhe incessante da alma para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Imaginem, né? Eu fico até sem palavras para aprofundar isso daí. Ou seja, o antídoto da maldição para o mestre é a bênção, da treva à luz, do mal, bem. E aí, para concluir a nossa análise da mensagem, por que eu falei lá no começo que essa mensagem me chamou a atenção pelo aspecto do autoconhecimento, que é o que Emmanuel traz? Primeiro, porque eu acho algo bastante significativo por si só, e segundo, porque, como eu disse, existe mais de uma forma de interpretar, de fato, as mensagens do Cristo. E a gente vê, né? Primeiro, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a conceituação de Kardec, de que, na verdade, essa paz diz respeito à promessa do Cristo, a uma mensagem de amor que foge da zona de conforto. E o nosso Emmanuel já traz outra significação, né? Voltada para o Cristo em si, mas voltada para nós também. Vejam o que ele disse no último parágrafo. Vamos relembrar. Se a gente recebeu a espada simbólica que o mestre nos trouxe à vida, né? Vamos lembrar que a batalha, né, essa batalha que a lição do mestre nos traz, ela continua dentro de nós. Emmanuel diz: viva e rija, firme, com o objetivo de quê? De que a gente transforme o nosso passado, ensarilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, porque, né, se a gente pensar não só no plano atual, mas nos planos pregressos de espírito, nós somos muito devedores, então que essa espada sirva para que a gente transforme as nossas atitudes desta vida e das outras que equivocadamente cometemos em novas atitudes. E o que é que ele diz, ó? Para que a gente ensarilhe, revolva, né, esse pretérito, convertendo em uma cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa própria paz, ocultos em nosso próprio eu. Isso que eu acho bastante significativo, meus amigos. A espada não diz respeito só ao entendimento de que a mensagem do Cristo tem um efeito mais global, mas também tem a ver com aquela espada que a gente carrega dentro de nós, que é a espada que a gente utiliza para vencer as nossas imperfeições. Tudo aquilo que ainda nos distancia do ideal divino e da própria divindade. E aí, ó, o que é que ele diz, ó? E qual é a forma, Paulo, Pai, Beth, Lúcia, todos vocês aí que estão antenados na live do Bravo, e com que forma esse passado se reveste, né? De que forma ele se apresenta? Emmanuel diz para a gente, na forma de orgulho, intemperança, egoísmo, animalidade. Como é que a gente vai usar essa espada, de fato? A gente vai consumir esses males, como nosso amigo Emmanuel fala aqui. A gente vai consumir esses males e qual vai ser o custo desse processo, né? A troco de quê? Qual vai ser o preço
do consumo desses tantos males que nos rodeiam. Aí Emmanuel fecha com a frase que, para mim, é assim, impecável. Ele diz o seguinte, só para relembrar. Emmanuel diz, né, que o custo desse processo é a nossa própria consagração à felicidade dos outros. A única estrada suscetível de nos conduzir ao império definitivo da grande luz. O que é que Emmanuel quer dizer com isso? Esse é o bordão do Espiritismo, a frase-chave do Espiritismo, a lição por excelência que todo espírita guarda na cabeça e no coração, que é traduzida por aquela velha frase: fora da caridade não há salvação. Somente quando a gente se dirige ao outro é que a salvação, a redenção, a renovação virão. Porque ninguém pode ser feliz sem que os outros estejam em situações semelhantes, né? É aquela velha história da ovelha desgarrada. O pastor deixa lá as 99 e vai buscar a outra ovelha que está realmente numa situação de penúria. O mesmo acontece conosco. É por meio dessa espada que a gente guarda nos nossos corações que a gente consegue esse processo de autorrenovação. Na verdade, é por meio dessa espada que a gente luta por esse processo para que, de alguma forma, a gente consiga, né, passo a passo, conquistar essa luz divina, essa luz excelsa, que é o nosso caminho de fato. Então, foi por isso, meus amigos, que essa mensagem me encantou tanto, sabem? E eu acho que uma das grandes reflexões que fica nesse contexto é justamente, pelo menos para mim, né, o que eu penso em relação o que eu pensei em relação ao que eu li em relação a essa mensagem é se eu tenho usado adequadamente a minha espada interior, né? Sem, obviamente, autoflagelo, automartírio, mas, como Emmanuel ensinou, né? Se eu tenho usado essa espada para converter as minhas imperfeições em algo produtivo, em algo edificante, né? Algo que faça bem a mim mesmo e ao outro. Então, acho que essa é a lição da espada que o benfeitor nos traz. Eu acho que já estou quase no final, né? Eu realmente posso encerrar já já. Não sei se Paulo abriu a câmera, inclusive, como um sinal para que eu encerre. Não foi não, não foi não. Pode ficar à vontade. Pronto, mas eu já vou encerrar Tranquilo. mesmo, porque estou Fique à em vontade. tempo. Tranquilo, estou em tempo. Mas eu acho que a lição da espada que o nosso benfeitor traz é essa, né? É realmente tanto na figura do Cristo, que de forma alguma a gente sabe disso, não veio falar de espada no sentido ruim da palavra, mas que a gente carregue consigo a melhor versão dessa espada, né? Para que a gente consiga realmente vencer a nós mesmos, né? Porque acho que essa é uma das grandes lutas do espírito encarnado. Vencer a si próprio é um baita desafio. E que essa espada seja verdadeiramente uma verdadeira amiga, melhor dizendo, né? Claro que esse processo às vezes pode ser doloroso, porque autoconhecimento tem os seus percalços. Mas vamos conseguindo aos poucos e conseguiremos. É isso. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Quem criou a espada? Na verdade, não foi criada, Adri, é isso. Jesus usou essa frase só como se fosse uma história, sabe? Uma história de mentirinha para ensinar para a gente para fazer uma comparação, sabe? Na verdade, não é uma espada verdadeira, digamos assim. E por que não é verdadeira e por que é mentirosa? Porque não foi só porque Deus criou a espada? Não, Foi ele que criou. Simbólico, Adri. é uma história, entendeu, Adri? Ele quis ensinar. Por exemplo, na escola, você, sei lá, por exemplo, não tem alguma aula assim que o professor conta uma história para você, ou então pense numa história qualquer, Chapeuzinho Vermelho. Não é de verdade, entendeu? É para ensinar a gente alguma coisa, entendeu? Não é uma história verdadeira. Sim, mas é história contada, né? Várias histórias contadas. Tem de Chapeuzinho Vermelho, tem outras histórias,
tem pé de moleque, tem outras histórias, né? E eu quero saber como é que Deus sabe a falar de espada. É isso que eu não estou entendendo, é isso que eu queria saber. A espada foi criada com quem? Por Deus? Ou foi por outros momentos? Eu não entendi como você falava da espada. Eu queria entender um pouquinho mais da espada. Ó, eu vou tentar te explicar de novo, mas preste bem atenção. Essa espada, na verdade, como eu falei, ela é de uma história. Foi Jesus que contou essa história, entendeu? Não foi Deus que criou essa espada. Essa espada não existe de fato. Foi o que eu falei durante a palestra toda. Ele criou essa história sobre a espada para ensinar as pessoas sobre alguma coisa, entendeu? Basicamente isso. Ô, Adri, deixa eu tentar fazer também uma ajuda aí nesse entendimento disso. Não tem várias parábolas na Bíblia, no nosso Evangelho também, que algumas foram... Eu já ouvi falar. Então, o que são as parábolas? São historinhas colocadas ali para servir de exemplo, para a gente entender outras coisas, né? Alguns são símbolos, né? Algumas são historinhas verdadeiras, outras são símbolos, coisas simbólicas, coisas sentido figurado, como se diz, né? É uma forma de a gente entender alguma coisa que ele queria ensinar, só que indiretamente, através de uma historinha. Então, a questão da espada é a mesma coisa. Quando ele falou, não vim trazer a paz, mas a espada, ou a divisão, na época, falava. Né? Ele estava querendo falar em sentido também figurado, né? Que o seu ensinamento era uma coisa revolucionária, que viria a trazer realmente divisões, que pessoas iriam combater, outras iriam adorar, como foi que aconteceu realmente, né? Alguns que estavam naquela época muito acomodados com o poder, por exemplo, dentro daquela religião que havia ali, dos judeus, como o próprio Paulo, né? O discípulo Paulo de Tarso, era um fariseu também, era chamado doutor da lei, e combateu muito, né? Lutou contra o cristianismo. E depois da morte de Jesus, já, né? Ele perseguiu as pessoas e tal, que seguiam Jesus. E esse ensinamento, ele fala sobre isso, sobre a luta, até que as pessoas entendam realmente. Até hoje ainda existe, né? E Toninho falou de uma coisa muito, muito importante, que é essa luta interior também. Essa guerra que nós temos que fazer. Guerra entre aspas, né? Porque é uma luta. Interiormente, para que a gente vá vencendo nossos defeitos, que ainda são muitos, nossos vícios, nossos egoísmos, nossos orgulhos, nossas vaidades. Acho que é mais ou menos isso, né, Toninho? Eu queria abrir agora para as outras pessoas que quiserem também perguntar alguma coisa, fazer algum comentário. Tem uma mãozinha aí, tá? É só clicar nela, vou clicar até aqui, ó, para vocês verem como é. Tá? É só clicar na mãozinha e a gente abre uma filinha aí. E vai pela ordem, passando a palavra para... valeu, Toninho. Para quem quiser falar alguma coisa. Ok? Vamos lá. Quem gostaria de perguntar alguma coisa para Toninho, tirar alguma dúvida? É só isso mesmo que eu queria saber da espada. Você entendeu melhor agora, Aldrin? Entendi um pouquinho, né? Mas não entendi um pouquinho só das espadas. Mas eu já Depois, entendi. quando você encontrar com o Toninho lá no Perseverança, você pergunta a ele. Você está com ele com mais tempo. Ele vai te explicar, né, Toninho? O tempo que você quiser. Não, eu mais ou menos peguei o que é a espada. Entendeu? Mais Explicando ou menos eu peguei. para o Mas demais. é interessante mesmo. Sobre a Explicando espada. para o demais é o que eu falei, porque a Audrey, ela é da juventude, né? Lá do Perseverança, e Toninho é evangelizador de lá. Isso. Então, Isso. vamos ter tempo de conversar mais sobre isso. Mas, É isso. Mas eu só queria saber mesmo, é curiosidade, porque ele falou da espada. Aí eu queria entender um pouquinho mais o que é a espada. pronto. Quem mais gostaria de perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário? Acrescentar também alguma coisa, se quiser, de suas experiências pessoais aí.
sobre isso, sobre esse ensinamento. Eu acho que a explicação foi muito boa, Tony. Ninguém ficou com dúvida nenhuma, ou ninguém entendeu nada. Ai, ai. Vamos lá, Antônio. Eu não sei se eu fiz um movimento legítimo, mas eu mesmo levantei a mão, né? Mas é só porque você falou algo que realmente me fez refletir, Paulo. Tentar ser breve, né? Tipo, é como se de algum modo essa guerra ela fosse se interiorizando cada vez mais, né? Primeiro Cristo fala de uma guerra que se repercutiu entre grupos grandes assim, né? Depois a gente vem para o Espiritismo, que Kardec fala lá no livro, que é uma guerra moral, até que a gente chega na mensagem de Emmanuel, que é a guerra íntima, né, cara? Então, o que talvez revele um certo progresso dessa questão, né? Porque, tipo, de alguma forma a gente não está, em alguma medida, disputando uns com os outros aí, como fazíamos lá nos 17 séculos passados que Kardec mencionou. Mas essa guerra ainda existe. É verdade, e por incrível que pareça, né, Antônio, depois de tanta coisa que aconteceu por causa das disputas religiosas, no mundo de hoje, ainda existem vários lugares onde se comete barbaridades em nome de religiões, né? Por incrível que pareça. Isso mostra que, embora a humanidade já tenha avançado bastante, ainda uma boa parcela da humanidade se encontra no atraso, na minha maneira de entender, né? Se alguém discordar, pode levantar a mão aí e falar. Mas me parece que existe ainda uma boa parcela, né, da população da Terra que existe, que é aquela história, né? Tem aquela figura do copo, né? A gente pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Eu gosto de enxergar meio cheio, mais do que a metade, na verdade. Eu acho que o copo, vamos dizer assim, né, da evolução da humanidade, ele está enchendo numa proporção boa. Tem uma parcela, acho que a maioria da humanidade, na minha maneira de ver, já avançou bastante com relação ao entendimento, né, da ética, da justiça, né, dos desígnios de Deus. Tem muita gente se preocupando com o próximo hoje em dia, muita gente é, é, preocupada, né, com o que está acontecendo com a humanidade, com as outras pessoas que estão em maior dificuldade. Só que essas iniciativas, esses cuidados, esses trabalhos, não têm o mesmo espaço na mídia que tem as tragédias, os crimes, etc., as coisas ruins. Então a gente fica vendo, a gente tenta ver notícias e termina desistindo, procurando outra coisa para assistir, porque é só crime, é só coisa ruim, e as coisas boas estão acontecendo. E as iniciativas solidárias, aí, milhares pelo mundo afora. Hoje até eu vi, né, que a situação do nosso Brasil, economicamente falando, está ruim, está bem ruim. Piorou com a pandemia. E a quantidade de pessoas morando na rua é muito grande, aumentou muito, né? Eu sei que eu estou fugindo um pouquinho do tema, mas acho que é pertinente. Então mostrou, assim, aquela praça ali dos mares, né? Até há muitos anos atrás participei de alguma atividade que nós saímos distribuindo sopa à noite, né? Uma sopa, um pãozinho, café e tal, cobertor também. E a gente procurava, às vezes, um lugar onde tinha pessoas sobre as marquises. Hoje, é tanta gente que você fica até chocado de ver quanta gente está morando na rua. Entende? E, assim, mostrou, né? O repórter, o noticiário que eu vi hoje, entrevistou algumas pessoas que moram na rua. Várias, assim, que foram para a rua por situações difíceis mesmo, por conflitos familiares, por uma série de questões. Mas eles ficam em determinados lugares esperando os grupos que chegam para trazer alimento. Aí uma senhora estava falando assim, a senhora fica aqui nessa praça por quê? Que aqui não tem uma proteção e tal. Ah, não, eu fico aqui porque
De manhã passa um grupo e traz pãozinho, café com pão e tal, um suco. Meio-dia vem um outro grupo e traz marmita. À noite passa outro grupo e traz sopa, café para a gente. Então a gente fica aqui, pelo menos a gente tem um alimento. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, que incrível é isso, né? E por um lado o sofrimento está grande, está tanta gente passando necessidade, enquanto outros estão aí desperdiçando recursos bilionários, né, valiosos, que podiam saciar a fome, criar muito emprego e tal. Por outro lado, também tem muita gente, muito mais gente, se preocupando em criar essas iniciativas para aliviar a dor dos mais necessitados, né? Muitas iniciativas mesmo. A gente tem que dar muito valor a isso, valorizar, participar, doar o que a gente puder doar, para que, pelo menos, consiga aliviar o sofrimento, a fome de algumas pessoas. Então, eu vejo que isso está mais incorporado agora na humanidade atual, né, da preocupação com o próximo, de não aceitar determinadas situações de preconceito, de agressão, né? O que há 10 anos atrás, 10, 20 anos atrás, seria considerado uma coisa que as pessoas nem dão atenção. Hoje em dia, levanta-se bandeiras que repercutem no mundo inteiro, né, campanhas, passeatas, etc. Redes sociais, né, viralizando aí mensagens contra determinadas atitudes, né, de agressão, de preconceito. Então, isso, para mim, isso é um sinal, né, muito importante que a gente tem que observar de caminhada da humanidade nessa direção aí. Mas, Antônio está com a mão levantada, vamos lá. Pode Duas falar. coisinhas, Paulo, rapidinho. A primeira é que você falou mais cedo que as pessoas podem não ter entendido o que eu falei, eu fiquei preocupado. Agora, gente, se vocês não entenderam, pelo amor de Deus, me falem, viu? Porque senão eu vou me sentir um em vão aqui, sabe? Realmente. Não, fique tranquilo, Antônio, é uma provocação que eu fiz só. Ótimo, fico feliz, realmente, sabe? Mais claro do que você falou, acho que é impossível. Eu fico feliz, porque... É provocação. Ótimo. Porque às vezes eu falo de forma um pouquinho rebuscada mesmo, mas é mania, acho que é coisa de leitura, sabe? Você pega a Não, palavra aqui, que nada, tá mas, ótimo, enfim, maravilhosa. que bom que vocês entenderam. Mas sobre outra coisa que você falou, né, é que você falou mais cedo que você achava que estava fugindo um pouco do assunto, que nada, velho. Tá tudo interligado, bicho, sabe? Isso que você falou tem tudo a ver com o espiritismo, né? Porque, de algum modo, isso me faz pensar que essas pessoas que se engajam nessas iniciativas solidárias, e aí eu lembro, por exemplo, dessas questões das chuvas aí de Alagoas e Pernambuco, né? O quanto, como a gente vê campanhas se mobilizando e como a gente vê, né? Tipo, é aplicativo do Banco do Brasil mostrando notificação para você doar, tudo e tal, né? E uma coisa que eu penso também são as questões ambientais, que eu acho que tem nos preocupado com muito mais seriedade do que há tempos atrás, né? Eu acho que tudo isso reflete de alguma forma, né? Como cada um, sabendo ou não, tendo consciência ou não de questões espirituais, religiosas ou cristãs, tem usado a sua espada interior, né? Porque isso é um reflexo do progresso de cada um de nós. E esse progresso somado é uma equação, né? Acho que cada gotinha que evolui vai formando uma homogeneidade cada vez mais positiva. É claro que a gente sabe que o nosso mundo está longe ainda de ser o que a gente almeja, mas eu também acho que o progresso, e sem querer aqui, obviamente, ser conformista, mas tem a sua marcha para acontecer, né? Porque senão bastava um instalar de dedos e tudo feito. É isso. Iraci, levantou a mãozinha. Pode falar, Ira. Oi. Quando você falou sobre a questão religiosa e todo esse conflito desse excesso de pessoas morando na rua, tudo, antes de eu ver qual seria o tema, eu fiz um comentário hoje lá no trabalho. Tem uma pessoa que é daquela mega igreja, e é uma pessoa assim, ele chega e ele comenta todas as notícias mais trágicas que existem nos jornais, na TV e tal. E aí hoje ele virou e fez assim, deveria se dizimar logo todos esses marginais que estão aí fazendo as coisas. E eu, na hora, virei e fiz assim, mas também na Bíblia, que eu não sei se na sua consta, né? Porque tem coisas que
dependendo da religião, elas são suprimidas, né? Que diz que quem pela espada fere, pela espada será ferido. Eu acho que o que está faltando é educação. Está faltando é consciência. O que aconteceu? Você conhece a minha origem, nós viemos de uma família muito pobre, tudo direitinho, mas a gente foi criado de uma forma de... A forma da educação é totalmente diferente de hoje. E aquele montoê de gente que fica ali na Praça dos Mares, a gente sabe que muita gente hoje que está morando na rua é em consequência das drogas, né? Infelizmente, nem todos que estão na rua estão pela necessidade de ir para a rua por falta de alguma coisa, de ajuda, de auxílio, isso, aquilo, outro. Estão por conta da droga, ou porque os parentes próximos destruíram todo o seu patrimônio, ou porque as pessoas não querem mais. Eu tenho... Você saia hoje, procure alguém para lavar um carro que você não vai encontrar. Mas as pessoas se habituaram, então. Eu, para mim fazer a minha parte, eu abro a janela do vidro, dou R$2, dou uma tirinha de biscoito e fico com minha consciência tranquila. Mas o que a gente pode fazer em relação a isso? Eu vou continuar levando sopa, eu vou continuar fazendo aquele tipo de coisa. E o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Eu juro para você que eu estou, cada dia que passo, mais apavorada. Eu não consigo mais abrir a janela, porque é apavorante. Porque você vai dar um dinheiro, você vai dar uma coisa, e você fica... Será que esse dinheiro ele vai comprar comida de fato, ou ele vai chegar para o traficante que está ali esperando ele chegar para você passar seu dinheiro para ele? Né? E, ao mesmo tempo, vem essa outra questão. As igrejas estão condenando determinadas atitudes, estão condenando determinadas coisas, mas também não está deixando que você faça um trabalho de socialização, de ajuda. Eu juro para você, eu tenho medo de passar hoje na Praça da Piedade. Eu morro de medo, porque um dia eu fui para a minha médica, fui deixar o carro no estacionamento, o rapaz virou para mim e falou assim: a senhora vai vir até que horas? 17h30 eu fecho, porque senão é capaz da gente ser assassinado aqui dentro, em um estabelecimento privado. Por que isso se tornou? Porque é mais fácil o traficante pegar um jovem para aliciar, para vender a droga de uma forma mais prática, do que o outro vir e oferecer uma vaga para ele trabalhar fazendo alguma coisa. Né? Então, tem um consenso, tem um contrassenso, melhor falando, né, em toda essa situação. A forma dos professores, eu dizia assim, quando eu me tornei enfermeira, a gente dizia assim, os profissionais da saúde e professor, eu acho que não vão ser agredidos, não vão ser atacados pela marginalidade. Hoje, invade-se postos de saúde, invade-se hospitais para assaltar esses profissionais que estão lá para tratar deles, independente da condição dele ser um traficante, dele ser um assassino, dele ser o que ele for. Se uma pessoa chega baleada em um hospital, ele vai ser tratado como ser humano. Mas, ao mesmo tempo, na hora que o doutor vira para pegar o fio para fazer a sutura, ele mete a mão no jaleco e tira o celular do bolso. E aí, o que você faz? Não é? Então, essas coisas, para mim, às vezes, dão um pouco de conflito. Mas houve toda essa coisa, né? Hoje você está morrendo por causa de um celular, gente. Por quê? Essa é só a minha dúvida. A palestra de Antônio é sempre muito feliz, a forma como ele aborda, como ele coloca coisas assim, é bem educacional a forma dele apresentar a palestra dele, eu adoro, da forma como ele faz a concessão. Mas nós temos que refletir um pouco sobre essa questão também, né? Estamos no planeta de expiação, estamos vivendo a época da regeneração, ok, mas eu tenho me sentido acuada, com medo realmente, por conta de tudo isso que tem acontecido. Desculpe se eu mudei de assunto, tá? Beijo. Bom, quer falar alguma coisa, Antônio?
já posso fazer um comentário aqui. Gostaria, temos tempo? Temos um tempinho. Não, primeiro eu só quero agradecer a Iraci pela gentileza das palavras. Fico feliz que você tenha tido essa impressão. Mas, cara, é o tipo de reflexão que você compartilha é de embrulhar o estômago mesmo, sabe? Porque, assim, é isso que, inclusive, respalda o fato de ter muita gente que isso não é um demérito que eu vou falar agora. É isso que respalda o fato de existirem ateus e pessoas que não acreditam em qualquer noção de espiritualidade. Porque, assim, fica muito difícil, às vezes, a gente pensar que realmente a gente está bem amparado com um cenário desse que você expõe, né? Claro que o Espiritismo fornece toda uma compreensão que é crível, lógica, factível, mas isso, você é a prova viva disso, Ira. Isso não anula os conflitos que você pode ter em relação ao que você testemunha. Até porque a gente é ser humano, a gente é feito de carne e osso, né? A gente sente a dor do outro e todas essas coisas. Mas, né, quando você fala de regeneração, obviamente que eu não tenho uma resposta absoluta para isso, mas, cara, eu acho que é um processo lento em que aí eu penso um pouco no que o próprio Kardec falou, né, que a educação moral talvez seja um norte para tudo isso, sabe? Tem que haver uma reforma profunda em todos os setores da sociedade, né? E aí, por exemplo, eu acho que um setor que, pô, é imprescindível nessa mudança toda é a política, velho, sabe? Os governantes de todas as esferas têm um potencial gigantesco. Eu falo do ponto de vista material mesmo, sabe? Mas, assim, eu vou falar do problema mais geral que todo brasileiro tá cansado de ouvir, e por isso demoniza a política, que é a corrupção, né, velho? Sabe? Não estou dizendo aqui, obviamente, que todo tudo a palmatória do mundo são os políticos, mas eu acho que eles têm uma responsabilidade gigantesca. E não sou só eu que digo, o Chico Xavier já falou, por exemplo, né? Inclusive dizendo que a gente deveria orar por eles, porque é uma responsabilidade enorme ser político. A gente acha que não, a gente às vezes só critica, 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 mas eu considero que é uma responsabilidade muito grande. Então eu acho que, sabe, se, se não, porque eu vou botar um quando aqui, né? Quando uma reforma moral mesmo acontecer nas entranhas desse sistema político, por exemplo, eu espero que grandes mudanças aconteçam também por tabela, sabe? É uma das minhas esperanças ou algo em que eu acredite, né? E eu acho que, assim, vai muito também, por mais que a gente testemunhe a miséria nua e crua, e realmente eu compartilho da impressão de Paulo, da sua impressão, Iraci. Quando eu passo pela rua, toda vez, por exemplo, eu passo ali no shopping da Bahia, tem um cidadão com um papelão escrito que ele tem 36 anos e precisa de emprego, sabe? Isso é de partir o coração, velho. O cara dizendo que tem experiência com sistemas de informação, um negócio desse. Eu fico olhando assim, é sério, tipo, se eu tivesse a oportunidade, eu ajudaria esse cara, mas eu não tenho, velho, de verdade, assim, o que que eu vou fazer, sabe? Eu sou um proletário, sabe? Quase como ele pode ter sido em algum momento. E aí, tipo, eu passo aqui perto, né? Eu moro na Federação. Eu não costumava ver pessoas, assim, moradores de rua, debaixo dos toldos dos vendedores. Vejo dois ou três, sabe? No meu percurso. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Desculpa, gente, estou me alongando um pouquinho, mas vou tentar fechar. Mas Paulo falou a respeito dessa questão de moradia. Ontem, eu acho, ou foi anteontem, eu estava vendo nas redes sociais que a insegurança alimentar no Brasil subiu, acho que mais de 10%, sabe? Pessoas passando fome, tudo isso. Claro, né? É de partir o coração. Mas eu volto para Iraci, assim. Eu não tenho uma receita de bolo, se eu tivesse, eu seria Deus, né? Mas, cara, é esperançar, né, velho? Tipo, e aí, acho que Paulo até já falou isso uma certa feita, né, em uma dessas palestras, que na nossa impotência em algumas situações, porque a gente tem sim condição de fazer coisas, né, embora, como eu falei, não tanto quanto os políticos, uma prece é uma ferramenta, sabe, velho? Tipo, tá aí ao nosso alcance essa conexão imaterial. Mas sigamos, né, velho? Na esperança que tivermos, porque eu acho que acreditar, tipo assim, enquanto. Por que que dizem que a esperança é a última que morre, né? Se ela morrer, já era, estamos fritos. Vamos para frente. Pegando um pouco o gancho aí do que Toninho falou sobre a questão da política, né?
Não vou falar de política especificamente, mas dizer que uma das nossas contribuições, que é muito importante, que exige uma responsabilidade muito grande nossa, é votar certo, né? Prestar um pouco de atenção ao que acontece na política, porque, infelizmente, a imensa maioria das pessoas já botou na cabeça que política não presta, que os políticos são todos isso e aquilo, e vota em qualquer um, termina votando no pior que pode existir, e essa pessoa que vai estar lá decidindo as vidas nossas nos próximos 4 anos, né? Principalmente aqueles dos cargos mais altos, né? Como o presidente, por exemplo. Então, é uma coisa muito triste o que está acontecendo no Brasil, em que os governantes maiores não ligam, fazem chacota da dor das pessoas, do sofrimento, e gastando dinheiro a rodo com coisas absurdas. Então, assim, primeiro passo é entendermos isso, que cada um de nós é responsável por isso também, e na eleição procurarmos votar da forma certa. Pelo menos naqueles que temos uma ideia de que vai se preocupar com isso, pelo menos, né? Eu sei que, por outro lado, aproveitando também um pouco que Ira falou, eu tenho esse hábito também de, quando alguém me pede alguma coisa, eu tento ajudar da forma que tiver ao meu alcance naquele momento. Eu já me despreocupei, mas já me desliguei da questão do julgamento com relação a quem me pede alguma coisa, porque nós não temos como aferir isso, né? Então, o que eu puder fazer, eu faço. Eu tenho sempre uma coisinha ali para dar, um biscoitinho, como o Ira falou também tenho esse cuidado, um dinheirinho e tal. Eu já passei por coisas assim que me emocionaram, né? Até falei isso aqui outro dia, acho que não foi no dia que o Antônio estava aqui, não. Do que a gente, às vezes, faz e vê que, como ele falou, pessoas que há pouco tempo atrás tinham trabalho, uma vida digna, trabalhador, e hoje está na rua, tentando vender qualquer coisinha ou pedindo dinheiro para comer e para levar comida para casa para os seus filhos. Ou seja, a população brasileira, a parcela mais pobre da população brasileira, empobreceu muitíssimo mais com a situação atual. A política econômica é um desastre total, né? Você vê uma coisa triste. Eu não quero nem entrar nesse rumo de conversa aí. Mas, enfim, temos a oportunidade de tentar mudar isso, né? Nas próximas eleições. A outra coisa, agora falando do ponto de vista espírita, sabemos, temos conversado muito sobre isso, que a Terra está passando pela transição, né? De expiação e provas para regeneração. E temos recebido muita informação de que muitos espíritos, milhões que estavam no umbral e que poderiam ainda ter alguma oportunidade de mudança, por mínima que fosse, foi dada a esses espíritos a oportunidade de encarnar, pelo menos por uma última vez aqui na Terra, no momento atual. Então, por isso é que é uma aceleração também nessas questões todas, de tragédias, de crimes, de lutas. É um processo de transição muito intenso. E nós que entendemos isso, temos que perceber que estamos, sim, passando por um momento bem difícil, não só do Brasil, mas da humanidade como um todo. Quantos anos vai durar isso? Não temos como saber. Existem algumas datas aí, disseram até que Chico falou, que era 1950 e poucos, que ia terminar a fase de transição, outros dizem que até o fim do século. Um bocado de adivinhões aí, que a gente fica até... Eu não me preocupo com essa questão de data, mas claramente dá para perceber isso. E para nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, nos últimos anos, temos tido a oportunidade de receber essas informações. Muitos espíritos são trazidos lá do umbral mais profundo, muitos deles, vamos dizer assim, lideranças, né? Vamos dizer, estavam mandando lá em quantidades imensas de espíritos, aprisionando muitos e tal, enfim, aqueles chefes, né, das organizações das trevas, estão sendo retirados de lá, por ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Falanges imensas de espíritos estão fazendo trabalho de mudança no umbral. Inclusive regiões, tem um livro de Manuel Filomeno de Miranda, acho que é esse último, No Rumo da Regeneração, de Divaldo. Um dos capítulos ele fala sobre o trabalho que foi feito por uma dessas falanges, e ele vai participar disso no umbral.
eles fazem uma série de preparações e depois vêm os espíritos especializados e retiram uma cidade inteira dali. Uma cidade inteira com, sei lá, milhares de espíritos. Remove dali do umbral e leva para um local de onde esses espíritos serão expurgados da terra. São retirados da terra. Tem um capítulo, ainda dentro desse mesmo tema do Evangelho, não lembro agora se é Amar o Próximo como a si mesmo, que tem lá um tópico chamado caridade para com os criminosos, né? E explica por que existe a necessidade de nós convivermos com eles ainda. Olha que isso foi feito há mais de um século e meio para trás, e nunca foi tão atual como agora, porque está terrível, né? Então, Kardec fala, o espírito, não sei se é Erasto, que existe uma necessidade muito grande de orarmos por eles. Porque se fosse Jesus que encontrasse um deles, que fosse confrontado com um deles, o que é que ele ia fazer, né? Jesus é o nosso modelo. O que é que ele faria? Ele ia querer, é um ser vil, abjeto, que tem que ser expulso da terra? Não. Ele iria considerá-lo um doente muito miserável e tentaria ajudá-lo, pelo menos, com o sentimento e com a oração. Porque ainda diz assim, que uma oração intensa pode causar uma mudança na situação espiritual daquele ser. E também temos que entender que, na fase atual da Terra, é necessário que todos esses criminosos, pessoas que vêm e cometem novos crimes e trazem agressividade o crime, estejam entre nós, para nos servirem de ensinamento. Doloroso, mas ensinamento. E no momento em que a lei do Cristo dominar a humanidade, predominar na humanidade, todos os espíritos impuros e revoltados serão retirados da Terra. Serão removidos daqui e irão prosseguir a sua jornada em outro lugar, em outro planeta, um planeta, no caso, nós sabemos, primitivo, né? Planeta mais ainda bem atrasado. Então, isso aí foi há 150 anos atrás. Alguns dizem que a transição planetária começou com a codificação do Espiritismo, né? Então, assim, a partir desse momento, e nós estamos chegando agora a uma situação em que está acontecendo isso, de fato. Essa transferência, essa transmigração de almas da Terra para outros lugares. Quanto tempo vai levar isso? Até nós termos um alívio nessa situação, vejam bem, considerando que nós estamos entre os que vão ficar, né? Temos que fazer essa parte para que a gente, quem sabe, possa receber essa bênção de ficarmos aqui e podermos, talvez na próxima encarnação, sei lá, para mim já está o tempo mais curto. Eu estava me coçando para comentar isso, que essas coisas que o senhor está falando, sem contar que nós podemos ser esses espíritos que estamos nesse processo de transição e que podemos, enfim, estamos, tipo, seguindo as chances, né? Estamos dentro desse grupo, tipo assim, não é sobre eles, mas é sobre nós, sacou? Tipo, essa ideia, né, de evolução, de expurgo, etc., de transição. Eu só queria fazer esse comentário mesmo. Você esqueceu de levantar a mãozinha, viu? Mas, enfim, porque eu ia falar, na verdade, está me referindo aos criminosos, aos crimes, aquelas pessoas que fazem coisas que chocam, que agridem a humanidade, né? Está falando especificamente sobre isso, porque esse foi o tema puxado por Irá. E é interessante a gente entender isso. Isso faz parte desse momento que nós estamos vivendo aqui na Terra. Mas eu não estou querendo me estender mais, não. Quer falar mais alguma coisa, Fábio? Complementar? Agora, gente, meu computador tá travando. Adri tá na fila aí das mãos. Você perguntou pra mim, mas Adri tá na fila. Acho que ela esqueceu de baixar. Eu quero falar. Deixa o Fábio falar, porque você já falou várias vezes. Na próxima, tá? Depois de Fábio, por favor. Não, mas eu já comentei, era isso, tipo, a gente tem uma tendência, e aí não é nem uma crítica sobre o que meu pai estava comentando, não, eu concordo com tudo que ele trouxe aí, importantíssimo isso.
Mas é porque, às vezes, nessa prática de inconformidade com as coisas que estão acontecendo, principalmente na política, inconformidade com as coisas que a gente não gosta ou discorda também em âmbitos comportamentais de outras pessoas, a gente sempre acaba se colocando, a gente tem que ter cuidado para não se colocar num lugar de exceção, entendeu? Nós como um todo, né? Deixa eu ver se minha câmera vai pegar agora. Pronto. E às vezes a gente fica se colocando um pouco nesse lugar da exceção, porque a gente entende ou presume que estamos num bom caminho. Só que, na verdade, a gente não lembra do que a gente fez nas encarnações anteriores e não consegue ter uma noção clara de se a gente realmente está tendo mais uma chance, não está tendo, se essa é a última, se não é, se a gente veio com uma missão muito, assim, uma responsabilidade muito grande, que se errar, talvez, enfim, a gente não tem essa noção. E eu também acredito que não seja uma coisa tão cartesiana dessa forma, né? Eu acho que tem tantos percalços nesse caminho, inclusive uma coisa que eu queria ter interrompido meu pai para comentar, mas eu aguardei, sobre essas previsões. Todo mundo que foi dando a previsão, principalmente a previsão de Chico, provavelmente foi de acordo com que a ideia que existia naquela época, né? Tipo assim, com o que a gente tem hoje, os caminhos que estão sendo abertos ou trilhados no mundo espiritual hoje, talvez daqui a 60 anos, sei lá, em 2020, a transição, ela aconteça, de alguma forma. Mas aconteceu tanta coisa, gente. De lá para cá, aconteceu de 1950. Gente, tanta coisa aconteceu. Então, e aí as coisas vão se atualizando, né? As datas vão mudando. Então, tudo isso conta e pesa nessa régua temporal aí de evolução. Então, acho que, só para finalizar e não me alongar mais, a gente não tem que ficar se preocupando muito com o tempo ou com, assim, com o que o outro está fazendo, mas acho que garantir que a gente consiga fazer a nossa parte, né? Cada um a nossa parte. Eu acho que esses grupos de doação, de sopa e tal, geralmente eles estão acontecendo então, perceba, são grupos diferentes que conseguem fechar literalmente o dia de refeição das pessoas de diferentes grupos. Então, essa ideia de, não vou fazer sozinho porque não vai adiantar, só eu vou ajudar. Pô, tem 300 outras mil pessoas ajudando. Se você conseguir ajudar, você vai fechar um horário ali de almoço, de refeição de um grupo naquele momento, sabe? Então, enfim, é fazer a nossa parte mesmo. É isso. Eu vi que Félix levantou a mão e baixou, viu? Eu vi, viu, Félix? Achou que ia passar batido. Meu pai, seu microfone tá aberto, o senhor falou horrores com o microfone fechado, quer dizer. Só estava perguntando se Adri quer falar ainda. Eu queria ouvir a opinião de Dona Beth. Rapidinho, eu vou passar a palavra para a Beth. Assim, também tem as campanhas, né? Tem as campanhas que pode fazer com as pessoas que moram debaixo de uma ponte, debaixo de uma rua, debaixo que mora na favela, não sei o que e tal. Mas isso aí é parte de cada um de nós. Né? Nós podemos fazer uma campanha, nós podemos fazer o quê? Da alimentação, né? E o governo pode dar educação. Entendeu? Tem essa questão também. Mas se eles não puder fazer, quem é que vai fazer? Se o governo não fizer, quem é que vai fazer? Somos nós que vai fazer? Nós voltamos, nós que vai voltar, nós que vai comparar com o governo? Não, são nós que temos que fazer a nossa parte e fazer o que eles podem fazer. Ou a gente tira... Eu tenho um sonho, né, assim, mais ou menos, entre aspas. Eu tenho uma proposta assim. Eu queria tirar todos eles da rua e botar numa escola. Certo? Eu tinha vontade de fazer isso. Mas não tenho muito dinheiro para fazer isso. Então, é o governo que tem que fazer, tirar eles de rua e botar
Na creche não, no abrigos, né? Tem abrigos também, que eles podem ir, ficar no abrigo, até arrumar a casinha deles. Arrumar aqui, arrumar aquele lado. Então, mas somos nós que temos que fazer isso. Entendeu? E o governo não está indo nem para nada. Não está aí. Não tem nada para não está aí, está aí. Tudo bagunçado, tudo sem organização. É isso que eu queria colocar. Valeu, Alden. Agora, podemos ouvir a irmã Beth? Quer falar alguma coisa, Beth? Tem que ligar o... Vai pedindo para ligar o microfone aí, para daqui a pouco é hora de fazer a prece já, por favor. Vê se consegue ligar. Aí. Já liguei há muito tempo. Boa noite, vó. Ah, Boa noite, vó. Já deu boa noite, a senhora, só. boa noite, minha querida. O microfone dela está muito alto. Deus te abençoe. E a senhora também. Que Deus esteja com a senhora. Viu? Ah, sim, é você também, todos os seus. A senhora é minha avó de consideração. Eu amo a senhora demais. Que bom. Muito obrigada, você é minha netinha, pronto. A senhora quer fazer algum comentário mãe, sobre o assunto? Não, meu filho, estamos entendendo e acompanhando, porque é realmente um assunto muito importante, muito interessante, mas temos que dizer que a nossa parte é importante, que nós temos que fazer a nossa parte, né? O que pudermos fazer, né? À medida que vai chegando, vamos fazendo. Muitas vezes são pessoas que chegam a nós e que nós precisamos ajudar. Mas não vou ajudar. Não, ajude. Aquele que for chegando, vai ajudando. Vai ajudando, vai ajudando. É a nossa parte. Essa parte que nós não devemos negligenciar, né? De ajudar aqueles que estão sofrendo e chegam até nós. Porque hoje nós não podemos sair pela rua, principalmente eu, pela minha idade, não posso mais sair pelas ruas procurando ajudar alguém. Não, o que vier a mim, eu vou ajudar. Né? E isso eu acho como uma coisa muito importante, imprescindível, porque é a parte que me chega, que Deus colocou no meu caminho para que eu possa fazer. Naquele momento, aquela pessoa que vem de lado, de longe, para aqui para pedir uma ajuda, ou que já está acostumada a levar essa ajuda, é muito importante para mim. Né? Então, tenho que tratar essa pessoa com carinho, com boa vontade, sem nenhuma alegação de que está ali por isso e aquilo, mas dando o nosso amor, a nossa compreensão, né? Aquilo que podemos fazer, que é uma palavra, um ouvir, né? Às vezes as pessoas chegam muito cheias muito de mágoas, muito de acontecimentos tristes, vamos ouvir, vamos escutar, dar aquela a nossa palavra de ajuda, de consolo, né? Essa é a nossa parte, que hoje nós devemos fazer. Eu penso assim. Também, eu quero dizer também rapidinho. Também tem a parte de oração, né? Pode fazer uma oração, pode fazer uma caridade. Não é só dar alimento, é ajudar aquele que pode fazer assim. Vou fazer oração para aquela pessoa. Sim, posso dar meu amor para aquela pessoa, posso dar a compreensão, pode dar dinheiro, mas você pode orar para aquela pessoa, para que Deus possa ajudar aquela pessoa, entendeu? Você pode fazer isso, não dar dinheiro e não dar alimento, e não ir para a rua dar dinheiro, entendeu? Você pode comentar com eles, né? Com a mente, você pode... Eu vou fazer isso e vai acontecer. Vou pedir a Deus que aconteça com eles. Não, você tem que pedir a Deus que ajude a ele. Sair daquele caminho, sair de um lugar. Ele trabalha, ele pode fazer qualquer coisa. Nós fazemos essa nossa parte dessa maneira, nessa campanha, assim, entendeu? Nessa oração. E na rua, vou na rua, vou dar dinheiro, vou comprar. Não, você tem que orar por ele. Tem que orar por ele, por essa parte que a gente tem que fazer. Tá certo. O mínimo que nós temos que fazer é orar, né? Que é de graça. Com certeza. Ok, minha gente. O nosso tempo já está um pouquinho avançado aí.
Eu vou. Era só isso mesmo que eu queria falar. Tá, obrigado, Aldo. Vou devolver a palavra a Toninho, se ele quiser ainda acrescentar alguma coisa ou se despedir. Depois nós ouviremos a nossa peça de encerramento com a nossa irmã Beth. Eu só quero agradecer, gente. Muito feliz de ter voltado até aqui. Agradecer a você, Paulo, pelo convite que foi feito por Paulo, mas tenho que agradecer a você também, né, evidentemente. Sério, de verdade, sempre bom estar aqui com vocês. E eu gostei muito da discussão de hoje, né? Eu acho que a gente fica mais reflexivo com o final desse encontro. E como o Beth falou de forma muito sábia, assim, né? Que cada um ajude como puder, né? E principalmente doando a maior de nossas virtudes, que é o amor, né, bicho? Porque eu acho que é o que de melhor a gente tem. Como você falou, Paulo, é o que Jesus faria diante de um criminoso ou de qualquer outra pessoa, né? Que ele seja nosso exemplo. E é isso. Obrigado mais uma vez e que a gente tenha uma excelente noite e embalados pela prece de Beth. Que assim seja. Mais uma vez agradeço de coração ao nosso irmão Toninho. Desculpe a intimidade, viu, que é Antônio Félix, minha gente, mas eu já me sinto à vontade para chamar de Toninho. Porque eu sei que os amigos chamam assim. Toninho, é Toninho, é o Toninho. Tá bom, Aldo, já chega. Paulo me chama assim, Paulo Pai. Então tá perfeito. Eu acho que você copiou dele, inclusive, né? Eu só chamo de Toninho. Então tá bom, agradecer mais uma vez e agradecer a participação de todos aí também, todas. E vamos ouvir a nossa peça com a nossa irmã Beth Souza. Minha Então, mãezinha querida. acreditem. Então, meus amigos, agradecendo também a Tuninho, pedindo a Jesus que fortaleça e que ajude com que ele seja cada vez mais, levando a sua palavra a todas as pessoas que precisam, aos centros que procuram, porque é muito importante essa palavra que ele nos deu hoje, essas palavras de afeto, de amor, de transformação, de caridade. Muito obrigada, Tuninho. Deus te ilumine. Então, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar o Mestre Jesus, na sua passagem entre nós, com seu carinho, com seu amor, com tudo aquilo que passou, com toda a sua bondade infinita. Vamos pedir a Jesus que abençoe e proteja os nossos irmãos que se encontram enfermos, que se encontram abandonados, perdidos, aqueles que se encontram perdidos nos mares, nos matos, onde quer que estejam. Que a luz bendita de Jesus possa trazê-los de volta ao seu meio. Ilumina, Senhor, as nossas vidas, nos dando forças, equilíbrio e sabedoria, para que sejamos sempre dignos da tua misericórdia, do teu amor. Permite, Jesus, a tua luz bendita a todos os lares sofridos, àqueles nossos irmãos que hoje passam fome, passam necessidades, a todos aqueles que se encontram nos caminhos perdidos da vida. Que a tua luz bendita, Senhor, nunca nos abandone. Que nunca possamos perder a tua luz bendita, porque somos nós que a buscamos com o nosso amor, com o nosso coração, com as nossas ações. Que a tua luz bendita, Senhor, se estenda sobre toda a humanidade, sobre todos os nossos irmãos, sobre todos aqueles que caminham do teu caminho e fora dele. Ilumina, Senhor, a nossa vida, os nossos corações, e que possamos caminhar sempre na tua direção. Muito obrigado, Jesus. Abençoa os trabalhadores da tua seara e aqueles que nem a conhecem, porque são os mais necessitados da tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Que possamos fazer aquela prece que que a nossa irmãzinha falou, que estejamos sempre confiantes e orando, 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 porque esse é o caminho para Deus. Muito obrigado, Jesus.
Envolve-nos na tua misericórdia, na sua bondade infinita, agora e sempre. E que a nossa irmãzinha Irá possa receber da tua misericórdia essa força que ela tem e que ela precisa cada vez mais para seguir ajudando aqueles que precisam. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E assim seja. E assim nós fazemos seja. a nossa parte também. Tá mudo, Paulo? Obrigado a todos pela presença. Um beijo aí também para a Lúcia, para a Andréa, para a Ana Luísa. Eu tenho um tempo que eu não vejo já. Muita alegria de vocês estarem aqui hoje. Viu? E até a próxima semana, com fé em Deus. Grande Obrigado, abraço, gente. Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Até Boa noite a quinta que todos. vem. Boa Boa noite. noite, gente. Deus abençoe a todos.